Salve Maria. Na instrução de hoje vamos tratar sobre a meditação ou oração mental, que é uma das formas de oração indicadas na nossa regra de vida das congregações marianas do Brasil, como necessárias ao congregado mariano. Então, todo dia ele deve fazer a sua meditação. Então, no número 12 da regra de vida, é dito que, para o cumprimento das finalidades da congregação mariana, é necessário ao congregado mariano uma vida de piedade pessoal e comunitária, caracterizada, entre outras coisas, pela oração diária, meditação, o exame de consciência e pela reza do terço de Nossa Senhora, de acordo com o devocionário próprio das congregações marianas. Então, número 12 da regra de vida já indica lá a meditação. No número 19 da regra de vida é dito que a espiritualidade mariana se realiza não somente nos atos de piedade próprios da devoção à Virgem Maria, mas exige do congregado mariano uma vida de oração pessoal, alimentada pela leitura da Sagrada Escritura e a meditação dos mistérios da vida de Cristo e de Maria. Então, número 12, número 19 também faz menção à meditação. E no número 20 é dito o seguinte: a vida de piedade do congregado mariano se manifesta em alguns exercícios pessoais que se tornaram tradicionais, recomendados pelas antigas regras comuns, e continuam plenamente válidos, realizados conforme as possibilidades e a moção interior do Espírito Santo em cada um. Assim, o congregado mariano diariamente deve, ao levantar-se, fazer breves atos de fé, esperança e caridade, dar graças à Divina Majestade pelos benefícios recebidos e oferecer de todo o seu dia em união com o oferecimento eterno do coração santíssimo de Jesus, invocar a Virgem Maria, renovando sua consagração a ela, dar um tempo durante o dia à oração mental. Então, número 20, também na regra de vida, faz menção à oração mental. Então, nós temos aqui pelo menos 3 tópicos, né, da nossa regra de vida, que se referem diretamente à oração mental, à meditação diária, no programa de vida espiritual do congregado mariano. Então, vamos procurar entender nessa instrução de hoje o que é de fato a meditação ou oração mental, como que se deve praticá-la. Então, eu vou seguir aqui, basicamente, a exposição que o padre Rui Marim faz sobre esse assunto, né, no seu livro famoso, que se chama A Teologia da Perfeição Cristã, que é um livro clássico de espiritualidade católica. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, vamos ver o que é propriamente a meditação. Então, a meditação pode ser definida da seguinte forma: a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então, vamos analisar com calma essa definição de meditação. Então, primeiro nós temos a aplicação racional da mente. O que é isso? Então, a meditação ela tem como nota característica essa aplicação da mente à maneira de raciocínio. Mas não é um estudo. É um discurso que se encaminha a uma finalidade afetiva e prática, sem a qual deixaria de ser oração. Então, a meditação não é estudo. É uma aplicação da mente, mas ela tem uma finalidade afetiva e prática. Segundo, é uma aplicação da mente a uma verdade sobrenatural, não é sobre qualquer assunto. Então, essa verdade sobrenatural pode ser um texto da Sagrada Escritura, por exemplo, pode ser uma passagem da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou da vida de Nossa Senhora, da vida de um santo, pode ser um princípio teológico, pode ser uma fórmula litúrgica, etc. Terceiro, para nos convencermos dela. Então, a meditação, enquanto oração, tem 2 finalidades, uma intelectual e outra afetiva. A finalidade intelectual tem por objetivo, chegar a convicções firmes e enérgicas, capazes de resistir ao embate das influências contrárias que possam sobrevir por parte dos inimigos da alma. Então, a meditação, a oração mental, ela serve aqui para que essas convicções estejam enraizadas na nossa inteligência. Então, essa a gente pode dizer que é a finalidade intelectual. Mas temos também a segunda finalidade da meditação, né? Então, a primeira é nos convencer da verdade sobrenatural que é meditada, e a segunda é mover-nos a amá-la.
Então, essa é, na verdade, o elemento mais importante da meditação enquanto oração cristã. Então, é necessário que a vontade se lance ao amor da verdade que o entendimento lhe apresenta, elaborada por seu discurso. Então, a oração propriamente dita exige que a alma, inflamada pela verdade sobrenatural que o entendimento convencido lhe apresenta, irrompe, então, em afetos e atos de amor a Deus. E, por fim, na definição de meditação, nós dissemos praticá-la com a ajuda da graça. Então, toda meditação bem feita deve terminar com um propósito e uma súplica. Então, um propósito de levar à prática as consequências que se desprendem daquela verdade que foi meditada, ou daquele mistério, né, que meditamos, que amamos. E além dessa resolução, que é necessária para a meditação, nós precisamos também fazer uma súplica a Deus. Então, pedir a Deus a sua graça, pedir a sua bênção para cumprir de fato aquilo que nos propomos, já que nada absolutamente podemos fazer sem Deus. Então, isso aqui é uma definição breve, sucinta, né, da meditação, a meditação como oração. Em segundo lugar, qual que é a importância, né, qual a necessidade da meditação? Né? Por que que ela está tão presente ali, por exemplo, na regra de vida, né, que é tão que com tanta insistência se fala, né, da importância da meditação, da oração mental para o congregado mariano. Então, a meditação ela é muito conveniente para a salvação. Por quê? Porque combate a principal causa do pecado habitual. Qual que é? A falta de reflexão interior. Então, por que isso? Então, muitos vivem afastados de Deus, não necessariamente por malícia deliberada, né? Mas porque se deixam absorver inteiramente pelas ocupações naturais e pelo curso irrefletido, né? Sem reflexão interior da sua vida. Então, eles jamais param, né, para considerar seriamente os interesses da alma, por exemplo. E é justamente essa ausência de introspecção, de reflexão interior, que vai fazendo com que as paixões desordenadas atuem sem freio na nossa vida. E assim, isso vai arrastando a pessoa ao pecado, muitas vezes por longos anos, né, da sua vida. E uma das provas disso, né, é que quando essas almas são levadas a refletir por meio de retiros, exercícios espirituais, e missões, frequentemente essas almas experimentam uma forte impressão interior que conduz aí, de fato, a conversões autênticas e duradouras. Então, por isso, com razão se afirma que a oração mental, que a meditação é incompatível com o pecado persistente. Ou se abandona a oração, ou se abandona o pecado. E ainda mais, a meditação ela é absolutamente indispensável para quem aspira seriamente à santificação. Virtudes essenciais como o conhecimento de si mesmo, a humildade profunda, o recolhimento, a mortificação, a fidelidade interior, não se sustentam sem uma vida sólida de oração mental. E nenhuma atividade pode suprir essa carência da oração mental. Então, a própria experiência mostra que, mesmo a prática frequente dos sacramentos, se não for acompanhada da oração interior, pode conduzir a uma vida espiritual, muitas vezes, medíocre, enfraquecida. Então, sem a oração e sem muita oração, é impossível alcançar a perfeição cristã em qualquer estado de vida. E por isso, o diretor espiritual de alguém o diretor espiritual de alguém deve conduzir a alma, antes de tudo, à prática assídua, perseverante, constante da oração mental, da meditação, ajudando a superar dificuldades e a ordenar toda a vida espiritual em torno dela, considerando-a como um fundamento insubstituível do caminho de santidade. Bom, então nós vemos aqui o que é a meditação, a importância dela, e agora vamos ver como que deve ser feita, né? Então, o método da meditação. Bom, há vários métodos praticados na igreja.
O importante é que ao se fazer a escolha do método, né, que se vai utilizar, que se leve em conta, sobretudo, que o melhor procedimento para cada um é aquele que o impele, que o leva com maior eficácia ao amor de Deus e ao desprezo de si mesmo. Agora, como o centro, né, da vida espiritual das congregações marianas, especificamente, é são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, então, nessa instrução de hoje aqui, eu vou tratar um pouco sobre o método que Santo Inácio propõe. Então, Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele assinala, ele aponta vários métodos de oração mental. Então, por exemplo, a aplicação das três potências. Quais são as três potências? Memória, entendimento e vontade. Então, esse é um método de oração mental, aplicar as três potências, da memória, do entendimento e da vontade. Outro método proposto, a contemplação imaginativa dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí um outro método é a aplicação dos 5 sentidos. E um outro método ainda são os 3 modos de orar, que consistem, o primeiro, num exame em torno dos mandamentos, dos pecados capitais, etc. O segundo, em considerar uma por uma as palavras de alguma fórmula de oração, por exemplo, o Pai Nosso. E terceiro, aquilo que é chamado de oração por compasso, né? Uma pronúncia rítmica, acompanhada da respiração, por exemplo, de alguma palavra de uma fórmula determinada, por exemplo, o próprio Pai Nosso, enquanto se vai meditando nessa palavra. Tem a contemplação para alcançar o amor, e ali é proposto um método também para ascender das criaturas a Deus, muito semelhante ao que São Boaventura fala no seu itinerário. Dentre esses métodos, né, propostos por Santo Inácio, o mais conhecido, mais generalizado, é o da aplicação das 3 potências, que é o primeiro desses métodos aqui que eu acabei de citar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Aplicação das 3 potências, ver como que funciona. Bom, primeira parte desse método é a preparação, o prelúdio. Então, isso envolve 4 coisas. Primeiro, um ato de fé na presença de Deus, e uma humilde reverência ou acatamento. Então, a primeira coisa necessária nessa primeira etapa de preparação ou prelúdio. Então, primeira coisa, o ato de fé. Segundo, uma oração preparatória geral, pedindo a graça de fazer bem a meditação. Terceiro, o chamado primeiro prelúdio, que é a composição de lugar, é o exercício da imaginação, obviamente em torno da verdade que está sendo meditada. E depois o segundo prelúdio, que é uma petição, é um pedido da graça especial que se deseja tirar daquela meditação. Então, essas 4 coisas compõem essa primeira etapa da meditação, segundo Santo Inácio, que é a preparação. Então, relembrando aqui, primeiro, o ato de fé na presença de Deus, humilde reverência. Segundo, uma oração preparatória geral, pedindo a graça de fazer bem aquela meditação. Em terceiro lugar, o primeiro prelúdio, que é a composição de lugar. E, quarto, o segundo prelúdio, que é pedir a graça especial que se deseja tirar daquela meditação. Então, essa é a primeira etapa, preparação. Depois, a segunda etapa é o corpo da meditação, propriamente dita, ou exercício das potências. Então, justamente, a gente falou que esse método é chamado aplicação das 3 potências, né? Então, é nessa segunda etapa aqui, o corpo da meditação, que tem propriamente o exercício das potências. Então, em primeiro lugar, nós temos a memória. Como é que a memória é aplicada aqui na questão da meditação? Recordando o fato ou o assunto, né, o tema, com as suas diversas circunstâncias. Então, é assim que se utiliza a memória na meditação. Recordar o fato, o tema da meditação, com as suas circunstâncias. Depois nós temos a aplicação do entendimento. Então, o entendimento ele vai considerar, ele vai examinar alguma coisa. E o que ele vai examinar? Então, são propostos 7 perguntas, assim, para guiar essa aplicação do entendimento. Então, primeiro, o que eu devo considerar acerca dessa matéria, desse assunto? Segundo, quais consequências eu devo tirar para a minha vida? Terceiro, que motivos eu tenho para isso?
Quarto, como que eu me conduzi até hoje nesse ponto específico? Quinto, como que eu devo me comportar daqui em diante? Sexto, quais dificuldades que eu terei que vencer? E sétimo, quais os meios que eu devo empregar para conseguir isso? Então, essas 7 perguntas são meios para a gente aplicar o nosso entendimento na consideração daquela verdade que está sendo meditada. E depois nós temos a vontade. Então, nós aplicamos a memória, depois o entendimento e a vontade. Então, o que a vontade vai fazer? O que cabe à vontade dentro desse processo aqui da meditação? 3 coisas. Primeiro, excitar todas as demais potências a agir. Segundo, irromper em afetos ao longo de toda a oração, especialmente ao final. E terceiro, formar propósitos práticos, concretos, enérgicos, humildes e confiados. Então é assim, basicamente, que se aplica, né, as potências da alma na meditação, na oração mental. Então a memória recordando aquele fato, o assunto, o entendimento examinando o que eu devo considerar, quais consequências que eu devo tirar, quais os motivos, como que eu agi até agora nesse ponto, como que vai ser daqui para frente, quais as dificuldades que eu vou ter, quais os meios que eu vou precisar, e a vontade, levando as demais potências a agir, e rompendo em afetos e formando propósitos concretos, não são propósitos genéricos. Então, isso aqui é o corpo da meditação, né? A memória, o entendimento, a vontade. E daí nós temos a conclusão, que é a terceira etapa. Então, a conclusão, ela envolve 2 coisas: os colóquios e o exame. Os colóquios, como o nome diz, é uma conversa interior com Deus Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Virgem, com os santos. E o exame, como o nome diz também, obviamente, é uma reflexão sobre como foi feita essa meditação, que eu acabei de fazer. Né? Então, como que eu fiz a meditação? Eu fiz bem ou fiz mal? O que me levou a fazer bem ou fazer mal esta meditação? Qual a consequência prática que eu tirei? Quais os pedidos que eu fiz? Quais os propósitos práticos que eu formulei? Quais as luzes que eu recebi nessa meditação? E, por fim, escolher um pensamento dessa meditação como se fosse um ramalhete espiritual. Para quê? Para tê-lo presente durante aquele dia. Então, como se fosse, né, uma flor, um ramalhete espiritual que a gente conserva conosco durante todo aquele dia. Então, escolher um pensamento, alguma coisa que foi mais, que nos tocou mais naquela meditação, para ser guardado, conservado durante aquele dia. Então, esse é um esquema básico de meditação, diretamente de Santo Inácio de Loyola, e, portanto, muito condizente, né, com a espiritualidade própria das congregações marianas. Então, resumindo, né, esse método ele se estrutura em 3 grandes momentos. Primeiro, a preparação, com o recolhimento na presença de Deus, a oração pedindo a graça de bem rezar, e os prelúdios que nos dispõem a imaginação e o coração. Depois, o corpo da meditação, no qual a memória recorda o mistério, o entendimento examina a luz da vida concreta, e a vontade responde com afetos e propósitos práticos. E, por fim, a conclusão, que é marcada pelos colóquios com Deus, pelo exame final, do qual se retira um pensamento, uma resolução, que é o ramalhete espiritual, para acompanhar e orientar aquele dia específico da nossa vida. Então, em síntese, né, esse método inaciano ele conduz a alma por meio do, primeiro, recolhimento, segundo, da consideração e terceiro, do amor, para transformar assim, né, a oração em vida e a vida numa resposta concreta a Deus. Então, nós vimos aqui o que é a meditação, a importância dela, o método de meditação, e agora vamos tratar quais os temas a meditar. Então, não existe uma regra sobre quais verdades sobrenaturais específicas cada um deve meditar em cada momento tal da sua vida. Então, nesse ponto é necessário prudência, discrição. Né? Então, os iniciantes, por exemplo, na vida espiritual, provavelmente insistirão mais em assuntos que lhes ajudem a se afastar do pecado, enquanto que as almas mais adiantadas
vão se encaminhar mais para a meditação, por exemplo, sobre a vida, sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Então, o tema tem que ser ajustado, adaptado ao ponto de vida espiritual em que está cada um, né? Então, por isso que é importante também um bom diretor espiritual para encaminhar, né, a alma em temas que lhe sejam mais adaptados. Muitas vezes convém utilizar um livro, né, na meditação. Não é para se fazer uma simples leitura espiritual, né? A leitura espiritual não é oração. Mas o livro ele pode servir para auxiliar na escolha dos temas da oração mental. Mas, de qualquer forma, né, os assuntos ordinários são aqueles que nos ajudam a unir a alma com Deus, que nos auxiliam a nos mantermos fiéis na observância dos mandamentos, enfim, que nos ajudam a santificar a nossa vida. Então, alguns exemplos de temas: os vícios, as virtudes, os novíssimos, céu, inferno, juízo, Deus e suas perfeições, nosso Senhor Jesus Cristo, seus mistérios, seus exemplos, suas palavras, Nossa Senhora, as virtudes de Nossa Senhora, aspectos diversos do ciclo litúrgico da igreja, etc. Então, o importante é que o objeto principal das nossas considerações na meditação, dos nossos afetos, seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro das nossas meditações. E, por fim, alguns detalhes complementares, né? Então, tratamos aqui o que é meditação, a importância, o método, os temas a meditar e alguns detalhes complementares. Esses detalhes se referem assim, ao tempo, lugar, postura, duração. Então, vamos lá. Então, quanto ao tempo, é essencial que nós fixemos um horário determinado do nosso dia. Por quê? Porque a irregularidade facilmente conduz à omissão. Então, se eu não faço aquilo com regularidade, com ordem, a tendência é que eu acabe omitindo aquilo da minha vida, né? Então, a eficácia santificadora da oração depende, em grande parte, da constância e da fidelidade cotidiana. A gente viu que na própria regra de vida está lá essa indicação da oração mental diária. Não é de vez em quando, não é quando tiver com alguma motivação especial, é para fazer todo dia. Nem todos os momentos são igualmente favoráveis. Por quê? Então, exemplo, após as refeições ou no meio de tumulto das ocupações. Então, são momentos em que nós vamos encontrar maior dificuldade, né, para nos recolhermos, para a elevação interior. Então, muitos mestres da vida espiritual indicam alguns horários como mais propícios. Então, por exemplo, de manhã cedo, ou à tarde antes da ceia, ou na noite já silenciosa, né? Mas o mais preferível é justamente de manhã, isso no caso em que se pode se aplicar a oração mental somente uma vez ao dia, né? Como muitas vezes é o caso dos leigos aí que se ocupam, né, com trabalho, estudo, enfim. Então, nesses casos em que só a gente vai ter um horário no dia para se dedicar à meditação, o mais conveniente é fazer de manhã, logo cedo. Por quê? Porque é um momento em que o espírito ainda está livre de distrações, ele se orienta, nesse caso, desde cedo para Deus, e assim se imprime também ao dia inteiro uma direção espiritual. Então, a própria Sagrada Escritura, ela confirma esses momentos como especialmente adequados para a oração recolhida. Aí, com relação ao lugar, onde que eu faço a meditação, a oração mental? Tem caso, né, em que existe alguma disciplina lá comunitária, no caso de religiosos, seminaristas, enfim, que já indicam, né, espaços próprios para aquele determinado estado de vida. No nosso caso, no caso dos leigos, né, tem que ser qualquer ambiente que favoreça o recolhimento. Então, de modo geral, vai ser algum ambiente que a gente possa estar sozinho, né, a solidão vai ser aí uma aliada da oração mais profunda. Agora, aqui as disposições pessoais, a experiência é que devem guiar a escolha, né, de acordo com a circunstância aí da vida de cada um. Mas o importante é que seja algum lugar que nos disponha ao recolhimento, que não nos favoreça a distração, por exemplo, né? Postura corporal. Então, isso, né, apesar de ser uma coisa mais externa, mas também influi na oração.
Então, deve ser uma postura humilde, uma postura respeitosa, sem cairmos nem na comodidade excessiva, mas também nem na mortificação exagerada. Então, a atitude corporal, ela repercute na alma e ela estabelece uma espécie de harmonia, de sincronização entre os dois. Então, o ideal, obviamente, é rezar de joelhos. Mas na própria Sagrada Escritura, nós temos exemplos de oração em pé, sentado, de joelhos, prostrado por terra, etc. Enfim, tem que ser alguma postura digna, né? Nem, como eu disse, né? Nem excessivamente cômoda, relaxada, mas também nem exageradamente mortificada. Porque a ideia também é que a gente possa se aplicar em considerações, nos afetos, né? Próprios da meditação. Então, isso exige também uma postura adequada para isso. E com relação à duração, quanto tempo deve durar essa meditação, particularmente que no caso dos congregados marianos, né, em geral leigos. Então, a duração da oração deve ser proporcional às forças e ao estado de vida de cada um. Então, tempos mais breves para iniciantes, mais longos para as almas mais avançadas. Santo Afonso de Ligório, por exemplo, ele dizia para não se impor aos principiantes mais que meia hora diária. E esse tempo iria sendo aumentado à medida que crescessem as forças da alma. São Francisco de Sales falava em 1 hora, Santo Inácio nos exercícios também 1 hora. Uma indicação mais prática, aqui, mais adaptada, digamos, à realidade aí de muitos congregados marianos, tem um livrinho antigo de formação dos congregados marianos, que é chamado Vida Mariana, de um padre jesuíta, inclusive, o padre Paulo de Souza, e lá ele fala, num dos itens, lá ele trata rapidamente da meditação na vida espiritual do congregado mariano, e lá, por exemplo, ele faz menção a 10 minutos diários, de manhã ou à noite. Então ele diz o seguinte: durante 10 minutos de manhã ou à noite, o congregado tomará uma frase da Escritura, uma passagem do Evangelho, o exemplo do santo do dia ou do seu protetor, e procurará aplicar sua inteligência e sua vontade sobre esse assunto escolhido. Então veja aí que mesmo num material aí mais antigo, né, mais tradicional de formação dos congregados, né, na época em que os jesuítas tomavam a frente, né, da coordenação, gerenciamento assim das congregações marianas, há essa menção aqui de alguns minutos aí de manhã ou à noite já atenderiam a isso que se espera, é o mínimo, pelo menos, que se espera do congregado mariano. Agora, é importante, né, que a oração ela não deve ser isolada do restante da vida. Ela deve estender a sua influência a todo o dia do cristão, né, tornando-se contínua pelo espírito de recolhimento e também pelo uso frequente de jaculatórias, que são aquelas orações breves, né? Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Doce coração de Maria, seja minha salvação, e assim por diante. Então, as ejaculatórias são importantes também na nossa vida espiritual. Sem elas, o fruto da meditação diária muitas vezes fica limitado, né? Muito limitado. Então, essa aqui foi uma breve exposição sobre essa importante prática de oração, que, como eu falei, está prevista lá na nossa regra de vida das congregações marianas, e procuremos, então, ser fiéis a essa prática, incluir na nossa rotina e sermos fiéis a ela. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima instrução. Salve Maria.